Uma aplicação muito interessante, pessoal, desse resultado é a seguinte. Imaginem o seguinte polinômio, tá? Eu tenho um polinômio que é dado por x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 5x menos 6. Aí eu pergunto para vocês, todas as raízes desse polinômio p de x, todas as raízes podem ser complexas? Podem ser complexas. Eu quero que vocês me respondam isso sem realmente achar as raízes, só batendo o olho aqui e analisando. A resposta, pessoal, é não. Eu não posso ter todas as raízes desse polinômio complexas. Por quê? Vejam que todos os coeficientes desse polinômio, no caso aqui é o 1, aqui é o 4, aqui é o menos 5 e aqui é o menos 6. Todos os coeficientes são reais, perfeito? Se todos os coeficientes são reais, as raízes complexas, elas aparecem em que, pessoal? Em pares. Foi isso que a gente viu no primeiro quadro. Aparecem em pares. Que pares são esses, pessoal? São os pares conjugados, que esse é o assunto da nossa aula, certo? Então, se elas aparecem em pares, quantas raízes complexas eu posso ter? Eu posso ter 0, eu posso ter 2, eu posso ter 4, eu posso ter 6, eu posso ter 8 e por aí em frente, certo? Só que vejam que o grau do p de x, deg de p de x, é quanto, pessoal? Se ele é um polinômio do terceiro grau, o grau é 3. Se é 3, eu vou ter 3 raízes. Perfeito, pessoal? Se tem 3 raízes, qual o máximo de raiz complexa que eu posso ter? É 2, né? Ou eu vou ter 0, ou eu vou ter 2. Mas, de qualquer jeito, se eu tiver 0 complexas, eu vou ter 3 reais. Se eu tiver 2 complexas, eu vou ter 1 real. Ou seja, eu não posso ter todas as raízes complexas. Eu só poderia ter se o grau desse meu polinômio fosse par, porque aí eu poder encaixar algum desses números aqui de raízes complexas com o grau do polinômio. Tranquilo, pessoal? Então essa é a aplicação um pouquinho diferenciada desse resultado, desse teorema, que é para você avaliar quantas raízes complexas eu tenho no meu polinômio, se é possível eu ter x raízes complexas, ou se é possível eu não ter nenhuma raiz complexa. Entendeu, pessoal? Então, esse é um raciocínio importante. E a outra aplicação é basicamente se você já tem uma raiz complexa, que a conjugada também vai ser, que foi o resultado mais óbvio que a gente tirou no começo da aula, tá? Então, acompanhe os exercícios e o resto da matéria, pessoal. Agradeço pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Tranquilo? Valeu! A demonstração desse teorema, pessoal, não é uma coisa muito absurda de se fazer, e como ela envolve conceitos importantes tanto de números complexos quanto de polinômios, a gente vai dar uma pincelada aqui para descobrir, tá bom? Então vamos lá. Suponhamos que a gente tem um polinômio, p de x, né? Aquele formato geral que vocês já estão cansados de ver, a n, x elevado a n, até a1x mais a0, certo? Suponhamos que coeficientes reais, né? Vou colocar aqui, coef reais. Perfeito, pessoal? Então, suponhamos que eu tenha z é igual a mais bi, tá certo? Tal que p de z é igual a zero, né? Ou seja, z, que é um número complexo, é uma raiz, né? Se o p de z é zero, então o z é uma raiz, pessoal. Agora vamos calcular o p do z conjugado, pessoal, certo? Conjugado dessa raiz. Vai ser o quê? Vai ser a n z barra elevado a n mais a n menos 1 z barra elevado a n menos 1 mais reticências até a1 z barra mais a0. Tranquilo, pessoal? Eu vou calcular o p no ponto z barra, então basta eu trocar os x aqui por z barra, certo? Agora vamos usar uma propriedadezinha de números complexos. O z barra elevado a n é a mesma coisa que o z elevado a n barra, certo? Como assim? Vai ser a n vezes z elevado a n barra.
É como se eu trocasse a barra aqui embaixo com o expoente n, certo? Então, faço a mesma coisa com todos os outros z's aqui. Z elevado a n menos 1 barra até A1, o z barra elevado a 1 fica a mesma coisa, né? Mais A0. Só que, pessoal, vejam que como os AN são números reais, qual é o conjugado de um número real? É ele mesmo, né? Então, eu posso dizer também que isso aqui é AN ZN barra mais AN menos 1 ZN menos 1 barra. Concordo, pessoal? Porque isso aqui é um produto, isso é um conjugado de um produto de números complexos, certo? Como é que eu faço esse resultado? O conjugado do produto é o produto dos conjugados, certo? Então, seria, por exemplo, vejam que eu teria AN ZN barra, isso seria igual a AN barra vezes ZN barra. Só que o AN, ele é real, né, pessoal? É um coeficiente real. Então, ele vira o próprio AN barra, é o próprio AN. Aí, volta para a minha expressão inicial, tá certo? Então, eu posso fazer isso aqui. Mas, continuo até A1 Z barra mais A0 barra. Tranquilo, pessoal? Logo, isso aqui eu posso agrupar todo mundo, soma de conjugados, é o conjugado da soma, vai ser AN ZN mais AN menos 1 ZN menos 1 mais reticências até o A1Z mais A0. Isso tudo barra. Certo, pessoal? Vamos supor que essa barra está reta, tá, pessoal? Aqui a coordenação aqui não está deixando. Isso aqui, pessoal, por sua vez, tudo que está aqui dentro do conjugado, no caso, vai ser o P de Z, concordam? Então, o P de Z barra vai ser igual ao P de Z conjugado. Só que o P de Z é quanto, pessoal? O P de Z é 0, né? Então, 0 conjugado dá 0, certo? Então, o Z barra também é uma raiz. Se Z é raiz, o Z barra é uma raiz, certo? Só recapitulando o que é que a gente usou aqui, pessoal. A gente só usou essa troca aqui. Se eu tenho Z barra elevado a N, isso é a mesma coisa que Z elevado a N barra. Depois eu usei que os coeficientes eles são reais. Se eles são reais, eles são iguais ao próprio conjugado. Então eu agrupei cada um aqui, juntei os conjugados. E depois o conjugado, a soma dos conjugados é o conjugado da soma. Aí eu achei essa expressão que dá identicamente o P de Z e apliquei o conjugado nele, certo? Então a gente vê que não é uma prova tão complicada, mas que trabalha vários conceitos, então eu considero importante a gente dar uma olhada, tá? Vamos seguir agora com um exemplo final só para a gente ver algumas aplicações, tá bom, pessoal? Olá, pessoal. Meu nome é Nilo e hoje a gente vai ver o assunto de raízes conjugadas na matéria de polinômios, beleza? Então vamos lá. Suponha que a gente tenha um polinômio p de x daquele formato geral, que é ANx elevado a n mais AN menos 1 x elevado a n menos 1 mais reticências até chegar no A1x mais A0. Aí eu vou também fazer uma pequena suposição que os coeficientes desse meu polinômio p de x são reais, certo, pessoal? O que a gente vai ter se uma de nossas raízes desse polinômio for uma raiz complexa, certo? A gente vai ter que se z, que é igual a mais bi, a forma geral de um número complexo, se esse z é raiz de p de x, então isso implica que z conjugado também é, certo, pessoal? Então, qual é o lance de quando a gente tem raízes complexas em um polinômio de coeficientes reais? Toda vez que a gente tiver uma raiz complexa, o seu conjugado também é raiz. Por isso que a nossa matéria de hoje são raízes conjugadas. Se eu tenho uma raiz complexa, o conjugado desse número também é uma raiz, tá? A primeira implicação imediata que a gente tem desse resultado, pessoal, é que raízes
complexas, como esses Z e Z bar que a gente colocou aqui, tá? Vou abreviar aqui, complexas, aparecem em pares, certo, pessoal? Como assim aparecem em pares? Toda vida que eu tiver uma raiz complexa, pessoal, tem que ter o conjugado, né? Então, se eu tenho uma raiz, na verdade eu não vou ter só ela, eu vou ter ela e outra. Ou seja, aparecem em pares, os pares conjugados. Certo, pessoal?